Lá fora, no silêncio do espaço, cada estrela guarda um segredo. Este audiolivro te acompanha durante 2 horas em uma viagem relaxante pelos dados mais curiosos do universo, galáxias que colidem, planetas impossíveis. Mistérios que a ciência ainda não pode explicar. Enquanto você descansa, sua mente continua viajando, descobrindo que até mesmo o sonho pode ser um caminho para o desconhecido, porque o universo nunca dorme. E sempre tem algo mais para contar. O que há além do nosso pequeno planeta azul? Se olharmos para o céu em uma noite clara, podemos ver milhares de estrelas piscando à distância, mas quantas delas são realmente acessíveis para nós? Os cientistas estimam que apenas na nossa galáxia, a Via Láctea, há centenas de bilhões de estrelas, e isso é apenas uma parte do total. Imagine a quantidade de galáxias que existem, cada uma com seu próprio conjunto de estrelas, planetas e talvez vida. Ao explorar este vasto universo, nos deparamos com perguntas fascinantes. Estamos sozinhos no cosmos? Existem outras civilizações observando nosso pequeno canto do universo? A busca por respostas a essas perguntas é o que impulsiona gerações de cientistas, astrônomos e curiosos a olhar para o céu. A curiosidade humana é um motor poderoso, e o universo é a tela na qual se desenham nossas perguntas mais profundas. À medida que nos aprofundamos nesta jornada, é fundamental compreender que o conhecimento humano cresceu de maneira exponencial no último século. Com cada avanço tecnológico, conseguimos observar além do que nossos ancestrais alguma vez consideraram possível. Desde os primeiros telescópios até as sondas espaciais que cruzaram os limites do nosso sistema solar, cada descoberta nos aproxima um passo mais de desvendar os segredos do universo. As missões espaciais, como a Voyager 1, têm sido fundamentais em nossa busca por conhecimento. Imagine um pequeno satélite viajando através do escuro vazio do espaço, levando consigo a história da humanidade. Esta viagem não apenas nos permitiu obter imagens impressionantes de planetas distantes, mas também lançou uma mensagem ao cosmos. Estamos aqui e queremos saber mais. A importância dos telescópios não pode ser subestimada. Esses instrumentos são nossas janelas para o universo. Graças a eles, podemos observar fenômenos que ocorrem a milhões de anos-luz de distância, revelando a natureza do nosso cosmos. À medida que a tecnologia avança, os telescópios também evoluem, permitindo-nos ver além do que nossa visão pode captar. Cada novo design traz consigo a promessa de maiores revelações. No entanto, surge uma pergunta intrigante. É melhor observar o universo da Terra ou do espaço? Ambas as opções têm suas vantagens e desvantagens. E a comparação entre telescópios terrestres e espaciais é crucial para entender como capturamos a luz das estrelas. Enquanto os telescópios na Terra enfrentam a interferência da atmosfera, os telescópios espaciais nos oferecem uma visão clara e sem obstáculos, revelando segredos que de outra forma permaneceriam ocultos. Um dos avanços mais emocionantes na observação astronômica tem sido a tecnologia de óptica adaptativa, que permitiu aos telescópios superar as distorções da atmosfera. Imagine poder ajustar a visão de um telescópio instantaneamente, como se você tivesse um par de óculos mágicos que eliminam qualquer imperfeição. Isso levou a uma melhoria significativa na qualidade das imagens que obtemos, permitindo-nos observar o universo com uma clareza que nunca antes havíamos imaginado. Mas o universo não está apenas povoado de estrelas e planetas, também abriga fenômenos extraordinários como os buracos negros. Esses objetos misteriosos, que podem devorar tudo ao seu redor, capturaram a imaginação de cientistas e sonhadores igualmente. Como se formam? O que há dentro deles? Essas perguntas são apenas o começo de um vasto campo de estudo que nos leva aos limites da nossa compreensão. À medida que nos aprofundamos nesses mistérios, a colaboração internacional se torna essencial. A astronomia é um esforço global, onde cientistas de diferentes países trabalham juntos para desvendar os segredos do universo. Exemplos como o telescópio do Horizonte de Eventos nos mostram como a união de recursos e conhecimentos pode levar a descobertas surpreendentes, como a primeira imagem de um buraco negro, um marco monumental na história da astronomia. A busca por exoplanetas também é um campo apaixonante. Utilizando métodos como os trânsitos e as velocidades radiais, os astrônomos começaram a descobrir mundos distantes que poderiam abrigar vida. Quais são as chances de encontrarmos um planeta semelhante à Terra? A resposta a essa pergunta poderia mudar nossa compreensão da vida no universo. Outro conceito intrigante que exploraremos é a matéria escura e a energia escura, essas forças invisíveis que parecem dominar a estrutura do universo.
Embora não possamos vê-las diretamente, sua influência é inegável. Que papel desempenham na expansão do cosmos? A resposta ainda está sendo investigada, mas cada avanço nos aproxima mais de entender o verdadeiro tecido do universo. À medida que refletimos sobre esses temas, é importante considerar como a exploração espacial e o estudo do universo impactam nossas vidas e nossa sociedade. A educação científica se torna essencial para fomentar uma compreensão mais profunda do cosmos e sua relevância para a nossa existência. Estamos realmente preparados para o que o universo tem a nos oferecer? Finalmente, o universo não é apenas um conjunto de estrelas e planetas. É um lembrete de nossa própria fragilidade e da conexão que temos com tudo ao nosso redor. Cada descoberta nos convida a fazer parte de algo maior, a não apenas olhar para cima, mas também a cuidar do nosso planeta. A curiosidade e o desejo de explorar são inerentes à humanidade e o universo nos espera de braços abertos. Nesta viagem através das vastidões do cosmos, cada pergunta que respondemos abre a porta para novas interrogações. E assim, nossa aventura apenas começa. A vastidão do universo é um conceito que pode ser difícil de assimilar. Você já parou para pensar quantas estrelas há no céu? A resposta é assombrosamente grande. Estima-se que em nossa galáxia, a Via Láctea, existem entre 100 bilhões e 500 bilhões de estrelas, mas isso é apenas uma pequena parte do todo. Há bilhões de galáxias no universo observável, cada uma com seu próprio oceano de estrelas. Imagine um imenso mar em que cada onda representa uma estrela, todas brilhando na escuridão do espaço. Mas o que tudo isso significa para nós? No último século, nossa compreensão do cosmos cresceu de maneira exponencial. Antes, olhávamos para o céu e víamos apenas pontos brilhantes. Agora sabemos que cada um desses pontos pode ser um Sol, com seu próprio sistema de planetas, luas e possivelmente vida. A ciência transformou nossa percepção do universo, fazendo-nos conscientes do quão imenso e complexo ele é. Refletamos por um momento, se a Via Láctea é apenas uma entre bilhões de galáxias, o que há além do que podemos ver? A resposta é tanto inspiradora quanto inquietante. Cada descoberta nos leva a novas perguntas. Um século atrás, o conceito de um universo em expansão era algo quase inimaginável. Hoje, sabemos que não apenas se expande, mas que o faz a um ritmo acelerado. Você imagina um balão se inflando cada vez mais rápido? Assim é como se comporta nosso universo. Cada estrela que observamos é, de alguma forma, um farol que nos fala sobre a história do cosmos. Muitas delas existiram durante bilhões de anos, muito antes de a Terra sequer se formar. Ao olhar para o céu, não estamos apenas observando apresentações de luz, mas estamos olhando para o passado. Alguns desses flashes que vemos podem ter desaparecido há muito tempo, mas sua luz ainda viaja em nossa direção, cruzando o vasto vazio do espaço. A curiosidade humana é insaciável, e à medida que aprendemos mais sobre as estrelas e as galáxias, também nos questionamos sobre nosso lugar neste enorme universo. Estamos sozinhos? O que mais poderia existir na escuridão infinita? Essas perguntas têm impulsionado gerações de cientistas e astrônomos a explorar além dos limites do sistema solar. Cada missão, cada telescópio lançado ao espaço, tem como objetivo descobrir os segredos que ainda permanecem ocultos. A história da humanidade está entrelaçada com a do cosmos, desde os antigos gregos que olhavam as estrelas e formavam constelações, até os cientistas modernos que utilizam tecnologia avançada para estudar a luz de estrelas distantes. Sempre estivemos fascinados pelo céu. Cada nova estrela que se descobre não apenas adiciona um ponto de luz ao nosso mapa estelar, mas também acrescenta uma nova camada de entendimento sobre a natureza do universo. O crescimento do conhecimento em astronomia tem sido assombroso. No século XX, a invenção dos telescópios mais potentes permitiu aos astrônomos ver além do que nunca havia sido visto. Com cada avanço tecnológico, conseguimos desvendar mais mistérios sobre o universo, mas o mais impactante é que, à medida que nos aprofundamos neste vasto oceano de conhecimento, percebemos que cada resposta nos leva a ainda mais perguntas. E o que dizer da matéria escura e da energia escura? Esses são conceitos que desafiaram nossa compreensão. De fato, estima-se que quase 95% do universo é composto por essas entidades misteriosas, que não podemos ver nem detectar diretamente, mas que, no entanto, desempenham um papel crucial na estrutura do cosmos. A ciência está em constante busca por respostas, e cada descoberta abre a porta para novas interrogações.
Os dados que obtemos do universo não apenas nos contam sobre seu passado, mas também nos ajudarão a prever seu futuro. A expansão acelerada do universo levanta questões sobre seu destino final. Continuará se expandindo para sempre? Ou haverá um ponto em que tudo colapsará novamente? Essas são questões fascinantes que os cientistas estão tentando desvendar. A imensidão do universo nos convida a refletir sobre nossa própria existência. Neste vasto cenário cósmico, qual é o papel da humanidade? Somos uma pequena parte de um todo muito maior, mas isso não diminui nossa importância. Cada um de nós tem a capacidade de contribuir para o conhecimento e a exploração, seja através da ciência, da educação ou simplesmente compartilhando nossa curiosidade com os outros. Assim, enquanto nos maravilhamos com a quantidade de estrelas e galáxias que existem, também devemos lembrar que estamos em uma jornada constante de descoberta. A ciência não é apenas uma busca por respostas, mas um processo de assombro e exploração. Cada avanço nos aproxima um pouco mais de compreender os segredos do universo e, ao mesmo tempo, nos lembra do quanto ainda temos a aprender. A imensidão do universo é um lembrete de quão pequenos somos, mas também de quão grandes podem ser nossos sonhos e aspirações. Cada estrela no céu é um convite a olhar além do que conhecemos, a questionar, a explorar e a nos maravilhar. Neste vasto oceano cósmico, a curiosidade é nosso melhor barco e está em nós navegar em direção ao desconhecido. Se você está gostando desta viagem pelo universo e quer continuar explorando mais mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. Você já parou para pensar no que há além do nosso sistema solar? No vasto oceano do espaço, há uma pequena sonda chamada Voyager 1, que se aventurou além das fronteiras que conhecemos. Imagine-a como um pequeno explorador solitário, viajando a velocidades que nos parecem inimagináveis. Lançada em 1977, sua missão era estudar os planetas exteriores. Mas o que começou como uma viagem em direção a Júpiter e Saturno se transformou em uma odisseia rumo ao desconhecido. O espaço interestelar. A Voyager 1 não apenas foi uma pioneira na exploração, mas também enfrenta desafios que são difíceis de imaginar. A distância que percorreu é tão imensa que o sinal que envia à Terra leva mais de 25 horas para chegar. É como se estivesse enviando cartas de uma civilização distante, e nós somos os sortudos que as recebemos. Mas, o que essa pequena viajante aprendeu em sua travessia rumo ao desconhecido, ao longo de sua jornada? A Voyager 1 descobriu que o espaço não é um vácuo absoluto, mas um lugar cheio de mistérios. Capturou imagens impressionantes de planetas e suas luas, mas também forneceu dados sobre o ambiente do espaço interestelar, onde as condições são completamente diferentes das que conhecemos na Terra. Você consegue imaginar viver em um lugar onde a gravidade é quase inexistente e o frio é tão extremo que poderia congelar o próprio tempo? Um dos momentos mais significativos da missão da Voyager 1 foi o famoso ponto azul pálido, uma fotografia da Terra tirada a uma distância de mais de 6 bilhões de quilômetros. Nessa imagem, nosso planeta parecia um pequeno ponto em um vasto mar de escuridão. Essa imagem nos lembra o quão frágeis e solitários somos no cosmos. Mas apesar de nossa insignificância no imenso universo, a Voyager 1 continua enviando dados valiosos que nos ajudam a compreender melhor nosso lugar nele. A exploração do espaço interestelar não é uma tarefa simples. A Voyager 1 enfrenta radiações extremas e um ambiente que desafia a ciência. As partículas que encontra em seu caminho são como pequenas balas que podem danificar seus circuitos. Mas graças ao seu engenho e ao planejamento meticuloso dos cientistas que a projetaram, ela conseguiu sobreviver e continuar sua missão. Que segredos ela nos revelará em seus últimos anos de vida? A missão da Voyager 1 não é apenas um testemunho da curiosidade humana, mas também da colaboração internacional. Engenheiros, cientistas e astrônomos de diferentes partes do mundo uniram forças para tornar possível esta expedição. Quantas mentes brilhantes foram necessárias para criar uma máquina que pudesse viajar além do nosso sistema solar? A resposta é muitas, e cada um deles deixou sua marca nesta história de exploração. À medida que a Voyager 1 se adentra mais no espaço, ela nos mostra que o conhecimento não tem limites. Cada novo dado que envia é uma peça do quebra-cabeça cósmico que estamos tentando resolver. O que há além do que conhecemos? Existem outros sistemas solares com planetas como o nosso?
Essas são as perguntas que nos impulsionam a continuar explorando e aprendendo. Além disso, a Voyager 1 também leva consigo uma mensagem para qualquer forma de vida que possa encontrar. Em seu interior, há um disco de ouro que contém sons e músicas da Terra, junto com imagens de nossa espécie e nosso planeta. É como uma garrafa lançada ao oceano do espaço, esperando ser encontrada. Como reagiriam os seres de outro mundo ao receber uma saudação da humanidade? A missão da Voyager 1 está longe de terminar. Embora agora esteja na fronteira do espaço interestelar, continua sendo uma fonte de informação inestimável. Os cientistas continuam analisando os dados que ela envia, buscando padrões e respostas às perguntas que nos fazemos desde tempos imemoriais. E embora não saibamos quanto tempo mais ela poderá funcionar, seu legado perdurará por gerações. A exploração do espaço não é apenas um esforço científico, mas também uma jornada de autodescoberta. À medida que olhamos para o cosmos, confrontamo-nos com nossa própria existência e o significado de ser humano. O que o universo nos diz sobre nós mesmos? A Voyager 1. Em sua travessia solitária, nos lembra que somos parte de algo muito maior. Assim, enquanto continuamos sonhando com futuras viagens e descobertas, a Voyager 1 nos convida a refletir sobre o que já conseguimos até agora. Ela nos desafia a continuar explorando, a continuar buscando e a nunca parar de perguntar: que outros segredos o universo guarda? A resposta a essa pergunta é o que nos motiva a olhar para as estrelas, sabendo que cada descoberta nos aproxima um pouco mais da verdade. A observação do universo tem sido uma das maiores aventuras da humanidade, e os telescópios são nossas janelas para esse vasto oceano de estrelas. Como é possível que instrumentos tão aparentemente simples nos permitam vislumbrar o que está além do nosso alcance? Nesta viagem através do tempo, desenvolvemos ferramentas que transformam a luz em dados, revelando segredos que antes eram apenas sonhos distantes. Os telescópios, em sua essência, funcionam como um funil de luz. Capturam a luz dos corpos celestes e a concentram, permitindo-nos ver além do que nossos olhos podem perceber. Mas nem todos os telescópios são iguais. Você já se perguntou o que faz com que alguns sejam mais poderosos que outros? A resposta reside em seu design e na tecnologia que empregam. Desde os primeiros telescópios de Galileu, com suas lentes rudimentares, até os sofisticados modelos atuais, cada avanço foi um passo em direção a uma compreensão mais profunda do cosmos. A história dos telescópios é como uma série de capítulos em um livro épico. No século XVII, Galileu utilizou seu pequeno telescópio para descobrir os satélites de Júpiter, algo que mudou a visão que tínhamos do universo. Mas, o que aconteceria se eu dissesse que essas descobertas foram apenas o começo? À medida que a tecnologia avançava, também avançavam nossas capacidades para observar o céu. Telescópios maiores e mais potentes começaram a surgir, permitindo-nos ver mais longe e com maior clareza. Imagine que você está em um deserto, longe das luzes da cidade, com um céu diáfano sobre você. Você pode ver milhares de estrelas brilhantes, mas há algo mais além dessa beleza. Os telescópios foram além do visível. Como conseguiram isso? Utilizando diferentes comprimentos de onda de luz, desde o infravermelho até o ultravioleta, nos permitem estudar fenômenos que de outra forma permaneceriam ocultos. Essa capacidade de ver além é o que levou a descobertas surpreendentes, como a existência de exoplanetas e galáxias distantes. A inovação no design de telescópios não para por aqui. Cada nova geração de telescópios traz melhorias significativas. Você consegue imaginar um telescópio que possa corrigir as distorções causadas pela atmosfera terrestre? Isso é precisamente o que faz a óptica adaptativa. Esse avanço permite ajustar em tempo real a forma do espelho do telescópio, tornando as imagens mais nítidas e claras. Assim, os astrônomos podem captar detalhes que antes eram impossíveis de ver. É como se você tivesse um par de óculos mágicos que eliminam o desfoque. Cada telescópio tem sua própria personalidade e habilidades. Alguns são projetados para observar no espaço, longe da atmosfera que distorce as imagens, enquanto outros ficam na Terra, aproveitando sua localização para estudar o céu. Mas, quais são as vantagens e desvantagens de cada um? Os telescópios espaciais como o Hubble têm a vantagem de estar fora da atmosfera, o que lhes permite capturar imagens mais claras e precisas. No entanto, seu custo e a complexidade de sua manutenção são barreiras significativas. Por outro lado, os telescópios terrestres são mais acessíveis, mas devem lidar com o ar turbulento que pode afetar a qualidade da imagem.
A colaboração entre os designers de telescópios e os astrônomos é fundamental. Cada novo projeto se baseia nos sucessos e fracassos do passado. Como se comunicam todos esses especialistas? Muitas vezes, eles se reúnem em conferências e compartilham suas descobertas, criando uma rede de conhecimento que impulsiona a exploração astronômica para frente. Essa sinergia é vital para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras que permitem observar o inconcebível. Os telescópios não são apenas ferramentas de observação, mas também portadores de histórias. Cada imagem capturada é um relato de luz que viajou milhões de anos para chegar até nós. Que segredos nos revelam? Desde a formação de estrelas até a colisão de galáxias, cada descoberta nos aproxima um pouco mais de compreender nosso lugar no universo. A curiosidade humana é o que nos levou a construir e melhorar esses instrumentos, e cada nova imagem é um testemunho de nossa busca incessante por respostas. Em resumo, os telescópios são mais do que simples aparelhos. São portas para o infinito. A tecnologia por trás deles evoluiu de maneira surpreendente, permitindo-nos desvendar os mistérios do cosmos. À medida que continuamos explorando, podemos nos perguntar: que novas maravilhas nos aguardam no vasto universo? A resposta está nas estrelas, e com cada novo telescópio, estamos um passo mais perto de alcançá-las. A aventura apenas começa, e cada descoberta é um tijolo na construção de nossa compreensão sobre o universo. Então, mantenha seus olhos no céu e sua mente aberta ao que está por vir. No vasto cenário do cosmos, os telescópios desempenham um papel fundamental que vai além de serem simples instrumentos ópticos. Eles são nossas janelas para o universo, ferramentas que nos permitem olhar além do que nossos olhos podem ver. Mas, o que faz um telescópio ser tão especial? Em essência, um telescópio amplifica a luz que provém de objetos distantes, permitindo-nos observar galáxias, estrelas e planetas que se encontram a milhões de anos-luz. Sem esses dispositivos, nossa compreensão do universo seria limitada e, em muitos sentidos, uma mera especulação. Os telescópios evoluíram ao longo dos anos, desde os primeiros modelos feitos de cristal até os sofisticados instrumentos que conhecemos hoje em dia. Em seus primórdios, esses aparelhos eram rudimentares, mas o desejo de descobrir o desconhecido impulsionou melhorias significativas. Cada avanço na óptica permitiu aos cientistas observar o universo com maior clareza e precisão. Imaginem um antigo telescópio como um simples copo d'água que distorce a luz. Com o tempo, refinamos essa técnica até transformá-la em um cristal polido que revela a beleza do cosmos. Desde a invenção dos primeiros telescópios no século XVII, percorremos um longo caminho. A chegada dos telescópios refratores e refletor trouxe consigo uma nova era de exploração. Mas o que diferencia um telescópio refrator de um refletor? A resposta reside em seu design. Enquanto os telescópios refratores utilizam lentes para focar a luz, os telescópios refletor empregam espelhos. Essa simples mudança na construção permitiu aos astrônomos captar mais luz e, por conseguinte, ver mais longe. É como se passássemos de uma lanterna a um farol. A diferença no alcance é impressionante. Hoje em dia, temos telescópios que podem observar objetos tão distantes que sua luz está viajando pelo espaço há bilhões de anos. Esses telescópios não apenas nos mostram o universo como era no passado, mas também nos ajudam a entender como ele mudou ao longo do tempo. Por exemplo, ao estudar a luz de uma galáxia distante, os cientistas podem aprender sobre sua composição, idade e até seu movimento através do espaço. Não é fascinante pensar que estamos olhando para o passado enquanto observamos o céu? No entanto, nem todos os telescópios são iguais. Alguns estão na Terra, enquanto outros foram enviados ao espaço em busca de um céu mais claro e sem interferências. Por que a localização de um telescópio é tão importante? A resposta está na atmosfera. A Terra tem uma atmosfera que, embora nos proteja, também distorce a luz dos objetos celestes. É como tentar ver através de um vidro embaçado. Os telescópios terrestres têm que lidar com essa distorção, enquanto os telescópios espaciais podem observar sem esses obstáculos. Imaginem o que é ter uma visão completamente desobstruída do universo. Um dos exemplos mais emblemáticos de um telescópio espacial é o Telescópio Espacial Hubble, lançado em 1991. Hubble tem fornecido imagens impressionantes e dados inestimáveis sobre o universo. Mas o que o torna tão especial? Sua localização no espaço permite captar detalhes que seriam impossíveis de observar da superfície da Terra.
Cada imagem que ele enviou revelou segredos do cosmos, desde a formação de estrelas até as profundezas das galáxias. É como se Hubble fosse um explorador solitário, navegando pela imensidão do espaço em busca de respostas. Por outro lado, os telescópios terrestres também fizeram contribuições significativas. Seu grande tamanho e a capacidade de realizar ajustes em tempo real permitem captar imagens de alta resolução. De fato, alguns telescópios na Terra são tão grandes que são capazes de observar detalhes de planetas próximos como Marte. Você consegue imaginar poder ver uma cratera na superfície de Marte sem sair de casa? Essa é a magia da astronomia moderna. No entanto, cada tipo de telescópio tem suas vantagens e desvantagens. Os telescópios espaciais são ideais para observar objetos distantes sem a interferência da atmosfera, mas são caros e complicados de reparar. Por outro lado, os telescópios terrestres são mais acessíveis e fáceis de atualizar, mas têm limitações devido à atmosfera. É uma constante luta entre a tecnologia e a natureza, uma dança em que cada um tenta superar o outro. À medida que avançamos na exploração do cosmos, é crucial que continuemos inovando no design e na construção de telescópios. A tecnologia de óptica adaptativa é um exemplo de como melhoramos nossa capacidade de observar o universo. Essa técnica corrige a distorção causada pela atmosfera em tempo real, permitindo que os telescópios terrestres captem imagens mais nítidas e claras. É como ter óculos que ajustam a visão automaticamente de acordo com as condições externas. Com cada novo telescópio que é lançado ao espaço ou construído na Terra, as possibilidades de descobertas aumentam exponencialmente. Imaginemos por um momento o futuro da astronomia. Telescópios que podem ver além do que pensamos ser possível, revelando novos mundos e mistérios que ainda não imaginamos. Cada um desses instrumentos é um passo em direção à compreensão do nosso lugar no universo. A exploração do cosmos é uma tarefa monumental. E os telescópios são nossos aliados nessa aventura. Através deles, não apenas observamos estrelas e galáxias, mas também refletimos sobre nossa própria existência. Que lugar ocupamos nessa vasta imensidão? A resposta pode estar mais perto do que pensamos, mas depende de nosso desejo de explorar e descobrir. Assim, da próxima vez que olhar para o céu noturno, lembre-se de que por trás de cada estrela há um telescópio que trabalhou arduamente para nos trazer uma parte de sua luz. Um lampejo de conhecimento que nos aproxima um pouco mais da compreensão do universo. A curiosidade humana continua sendo o motor que impulsiona essas explorações, e os telescópios, sem dúvida, são as ferramentas que nos ajudarão a desvendar os segredos do cosmos. A óptica adaptativa é uma das ferramentas mais fascinantes que desenvolvemos para entender o universo. Imagine que você está tentando ver através de um vidro embaçado. Por mais que tente, a imagem sempre se distorce. E você perde os detalhes do outro lado. É assim que funcionam os telescópios quando observam através da atmosfera da Terra, que atua como esse vidro embaçado, distorcendo a luz das estrelas e outros objetos celestes. Mas o que aconteceria se eu dissesse que encontramos uma maneira de limpar esse vidro e ver o universo com toda a sua clareza? A chave dessa melhoria reside na óptica adaptativa. Essa tecnologia permite que um telescópio ajuste sua forma e foco em tempo real, compensando as distorções causadas pela atmosfera. Como isso é possível, você se pergunta? A resposta está em um sistema de espelhos que se deformam constantemente para se adaptar às mudanças na atmosfera. Assim, cada vez que um raio de luz de uma estrela entra no telescópio, o sistema mede as alterações e ajusta o espelho para corrigi-las. É como se seu olho tivesse a capacidade de se adaptar instantaneamente a diferentes condições de luz. Esse processo é fundamental para obter imagens mais nítidas de objetos distantes. Sem a óptica adaptativa, os telescópios terrestres teriam dificuldades para competir com seus homólogos espaciais, que não precisam lidar com a atmosfera. Mas com essa tecnologia, conseguimos obter imagens que antes pareciam impossíveis. Você consegue imaginar observar os anéis de Saturno com uma clareza extraordinária, como se estivesse lá mesmo. Além disso, a óptica adaptativa não só melhora a imagem das estrelas e planetas, mas também permite estudar fenômenos mais complexos. Por exemplo, tem sido utilizada para investigar a atmosfera de exoplanetas, esses mundos distantes que orbitam outras estrelas. Ao corrigir a distorção, os cientistas podem detectar a luz que passa pela atmosfera desses planetas e analisar sua composição.
Não é incrível pensar que, graças a essa tecnologia, poderíamos descobrir se há vida em um planeta que está a anos-luz de distância? A evolução da óptica adaptativa tem sido impressionante. Em seus primórdios, esse sistema era rudimentar e limitava o tamanho dos telescópios que podiam se beneficiar dele. Mas com os avanços em computação e tecnologia de sensores, conseguimos construir telescópios maiores e mais potentes que utilizam a óptica adaptativa de maneira eficaz. Como é saber que agora podemos observar o cosmos com uma clareza que nossos antepassados só podiam sonhar? Um dos grandes feitos da óptica adaptativa pode ser visto no telescópio Keck, no Hawaii. Esse gigante, com seus espelhos de 10 metros de diâmetro, revolucionou a astronomia moderna. Graças à sua tecnologia de óptica adaptativa, capturou imagens de galáxias distantes e forneceu dados valiosos sobre a formação de estrelas. Imagine o que podemos aprender ao ver objetos que estão tão longe e onde a luz viajou por milhões de anos. No entanto, a óptica adaptativa não está isenta de desafios. O sistema deve ser extremamente rápido e preciso, capaz de realizar ajustes em milissegundos. Cada vez que o vento sopra ou a temperatura muda, o telescópio precisa ser recalibrado. Isso requer uma tecnologia avançada e uma equipe de especialistas que trabalhem em conjunto. Quão emocionante é pensar no trabalho em equipe que existe por trás de cada imagem que vemos do universo? Além disso, os telescópios que utilizam óptica adaptativa estão em constante evolução. Cada nova geração traz melhorias que nos permitem observar o universo em comprimentos de onda que antes eram inacessíveis. Por exemplo, alguns telescópios são projetados para observar no infravermelho, o que nos ajuda a ver através da poeira cósmica que oculta muitas estrelas jovens e sistemas planetários em formação. Quem poderia imaginar que poderíamos ver o nascimento de estrelas com tanto detalhe? A combinação de óptica adaptativa com outras tecnologias, como a espectroscopia, está levando nossa compreensão do universo a novos níveis. A espectroscopia nos permite decompor a luz em suas cores componentes, revelando a composição química das estrelas e dos planetas. Juntos, esses avanços nos oferecem uma visão mais rica e completa do cosmos. À medida que avançamos, a óptica adaptativa continuará desempenhando um papel crucial na exploração do universo. Os telescópios do futuro, equipados com essa tecnologia, serão capazes de ver além do que jamais imaginamos. Que segredos o universo guardará para nós? Que descobertas estão por vir graças a essas inovações? Assim, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se de que existe uma tecnologia incrível que nos permite ver além da simples luz que chega aos nossos olhos. A óptica adaptativa é uma ponte entre nós e o vasto universo, um lembrete de que sempre há mais a descobrir e entender. Você está pronto para continuar explorando? Os buracos negros, esses fenômenos misteriosos e fascinantes do universo, capturaram a imaginação de cientistas e entusiastas da ciência igualmente. Mas, o que são realmente? Para entender melhor, pensemos em um ímã. Imagine um ímã tão poderoso que nada pode escapar de sua atração. Assim é um buraco negro, mas em vez de atrair objetos metálicos, sua força é tão intensa que até a luz não pode escapar de sua gravidade. Você consegue imaginar um lugar onde a luz não pode sair? Essa é a essência de um buraco negro. Esses enigmáticos objetos se formam quando uma estrela massiva esgota seu combustível nuclear. Ao chegar ao final de sua vida, a estrela colapsa sob sua própria gravidade, criando uma região do espaço onde a força gravitacional é imensa. É como se você estivesse tentando apertar um balão até que de repente ele estoura. No caso das estrelas, o colapso gera uma singularidade, um ponto em que a densidade se torna infinita e as leis da física como as conhecemos deixam de se aplicar. Frequentemente fala-se de um horizonte de eventos em relação aos buracos negros. Esse horizonte é como um limite invisível que marca o ponto de não retorno. Se algo cruzar esse limite, já não pode escapar. Mas o que há no interior? Aqui é onde as coisas ficam realmente intrigantes. A verdade é que não sabemos com certeza o que ocorre dentro de um buraco negro. Algumas teorias sugerem que poderíamos estar diante de um portal para outro lugar do universo ou até mesmo para outro universo. Isso soa como ficção científica, mas os cientistas não descartam nenhuma possibilidade. A importância dos buracos negros vai além de seu mistério. Acontece que eles desempenham um papel fundamental na formação de galáxias. Pense nos buracos negros supermassivos que residem no centro de muitas galáxias, incluindo a nossa Via Láctea. Acredita-se que esses gigantes influenciam a forma como as estrelas se agrupam e se movem.
Assim, de certa forma, os buracos negros são como os arquitetos do universo. Sem eles, a estrutura das galáxias poderia ser completamente diferente. Uma pergunta que surge frequentemente é: como podemos detectar algo que não emite luz? É um desafio, mas os astrônomos desenvolveram maneiras engenhosas de observar os efeitos dos buracos negros em seu entorno. Por exemplo, quando uma estrela se aproxima demais de um buraco negro, pode ser rasgada e, à medida que os restos caem em direção ao buraco negro, aquecem-se e emitem radiação na forma de raios X. Esses flashes de luz nos permitem inferir a presença de um buraco negro, mesmo que não possamos vê-lo diretamente. A ideia de que existem buracos negros no universo foi respaldada por numerosas observações. Em 2018, por exemplo, foi realizada uma façanha sem precedentes. Capturou-se a primeira imagem de um buraco negro. Essa imagem, que mostra a sombra de um buraco negro no centro da galáxia M87, foi um marco na história da astronomia. Ver a sombra de um buraco negro foi como espiar um abismo e confirmar sua existência de uma maneira que antes só havíamos imaginado. Os buracos negros também nos obrigam a repensar nossa compreensão do tempo e do espaço. Dentro de seu horizonte de eventos, as regras que conhecemos podem ser quebradas. A teoria da relatividade de Einstein nos diz que a gravidade pode distorcer o tempo. Então, o que aconteceria se pudéssemos nos aproximar de um buraco negro? Em teoria, poderíamos experimentar o tempo de maneira diferente, como se estivéssemos em uma espécie de paradoxo temporal. Isso levanta perguntas fascinantes sobre a natureza da realidade e a percepção do tempo. Um aspecto que muitas vezes é negligenciado é a relação entre os buracos negros e a matéria escura. Embora sejam dois fenômenos diferentes, os cientistas estão investigando se poderiam estar vinculados de alguma forma. A matéria escura, que representa uma grande parte da massa do universo, não interage com a luz e, portanto, é difícil de detectar. Alguns pesquisadores sugerem que pode haver uma conexão entre a formação de buracos negros e a distribuição de matéria escura nas galáxias. Poderiam os buracos negros ser as chaves para entender melhor a matéria escura? A ciência ainda está tentando responder a essa pergunta. No campo da cosmologia, os buracos negros também nos ajudam a estudar a evolução do universo. Ao observar como as galáxias interagem e se fundem, podemos aprender sobre a história cósmica. Cada buraco negro supermassivo conta uma história de crescimento e transformação, o que nos oferece pistas sobre os eventos que moldaram nosso universo. É como ler as páginas de um livro que narra a história mais grandiosa de todas. Em resumo, os buracos negros são muito mais do que simples vazios no espaço. São entidades complexas que desafiam nossa compreensão e nos convidam a explorar os limites da física. Nos obrigam a questionar o que sabemos e a continuar buscando respostas em um universo repleto de mistérios. À medida que continuamos estudando esses fenômenos, cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar os segredos do cosmos. Assim, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se de que, em algum lugar lá fora, podem estar existindo buracos negros esperando para serem descobertos e entendidos. Sua existência não é apenas um testemunho da grandeza do universo, mas também um lembrete de que sempre há mais a conhecer, mais a explorar e mais perguntas a serem respondidas. A exploração do universo é um esforço que vai além das fronteiras dos países. É uma viagem coletiva da humanidade. As colaborações internacionais em astronomia permitiram que cientistas de todo o mundo se unissem para estudar fenômenos que, de outra forma, estariam além de nosso alcance. Você já se perguntou como funcionam essas colaborações e quais conquistas foram alcançadas? Vamos descobrir. Quando um grupo de pesquisadores de diferentes nações trabalha em conjunto, cria-se uma troca de ideias, recursos e conhecimentos que enriquece cada projeto. Imagine um quebra-cabeça gigante, onde cada peça vem de um país diferente. Cada peça é única e tem um valor especial, mas quando se unem, revela-se uma imagem muito maior e complexa. Assim é como se constroem projetos astronômicos globais. Um exemplo emblemático dessa cooperação internacional é o Telescópio do Horizonte de Eventos, que capturou a primeira imagem de um buraco negro. Este projeto envolveu mais de 200 cientistas de mais de 20 países. Através de telescópios situados em diversas partes do mundo, uniram suas observações para criar uma única imagem. Você consegue imaginar coordenar tantos pesquisadores para um único objetivo? É um verdadeiro desafio, mas o resultado vale cada esforço.
A comunicação é fundamental nessas colaborações. Os cientistas utilizam ferramentas modernas que lhes permitem compartilhar dados em tempo real, discutir suas descobertas e ajustar suas abordagens ao longo do caminho. Assim como em um time de futebol, onde cada jogador tem um papel específico, mas todos trabalham em direção a um único gol, os pesquisadores devem estar alinhados em seus objetivos e métodos. Isso não apenas melhora a qualidade da pesquisa, mas também fomenta uma comunidade global de cientistas que se apoiam mutuamente. As missões conjuntas também permitem o acesso a recursos que de outra forma seriam inalcançáveis. Tomemos como exemplo o uso de telescópios em locais remotos. Alguns dos melhores lugares para observar o céu estão em regiões inóspitas, onde o custo de construir e operar um telescópio seria exorbitante para um único país. No entanto, ao compartilhar recursos, vários países podem construir telescópios nesses locais estratégicos e se beneficiar de observações de qualidade superior. Frequentemente, essas colaborações não se limitam apenas à pesquisa astronômica. A tecnologia desenvolvida para essas missões tem aplicações em outros campos, como medicina, telecomunicações e meteorologia. Quem poderia imaginar que estudar buracos negros poderia levar a avanços na saúde humana? Assim de interconectadas estão a ciência e a vida cotidiana. Os eventos astronômicos que requerem observação precisa, como eclipses ou chuvas de meteoros, também são um campo fértil para a colaboração internacional. Quando ocorre um fenômeno espetacular, os cientistas de diferentes países se organizam para observá-lo de diferentes locais. Isso lhes permite coletar dados valiosos e compartilhar suas descobertas com o mundo inteiro. É como um grande espetáculo onde todos estão na mesma sintonia, esperando captar aquele instante mágico. Não apenas os cientistas se beneficiam dessas colaborações, o público também desempenha um papel importante. Através de plataformas online, os resultados dessas pesquisas são compartilhados e discutidos. Pessoas de todo o mundo podem acessar os dados e participar de fóruns, o que democratiza o conhecimento e permite que mais pessoas se sintam conectadas com o universo. Quem não se sentiu emocionado ao ver uma transmissão ao vivo de um evento astronômico? Outro aspecto fascinante dessas colaborações é a diversidade de perspectivas que diferentes culturas trazem. Cada nação tem sua própria história e mitologia relacionada ao céu estrelado. Essa variedade de pontos de vista enriquece a narrativa científica e oferece um contexto cultural às descobertas. Como as antigas lendas de um povo se relacionam com as realidades descobertas pela ciência moderna? É um diálogo contínuo entre o passado e o presente. As colaborações também oferecem oportunidades de formação e educação. Jovens cientistas têm a possibilidade de trabalhar em equipes internacionais, aprender com especialistas e levar seu conhecimento a novas fronteiras. Isso não apenas beneficia os cientistas em formação, mas também garante que a ciência continue avançando com novas ideias e abordagens frescas. A próxima geração de exploradores do cosmos está sendo forjada nesse ambiente colaborativo. No mundo atual, onde os problemas globais requerem soluções coletivas, a astronomia se torna um exemplo brilhante de como a cooperação pode levar a conquistas extraordinárias. Esses esforços conjuntos fomentam um senso de comunidade entre os países, promovendo a paz e a compreensão mútua em um momento em que o mundo muitas vezes parece dividido. A busca por conhecimento sobre o cosmos une a humanidade em um propósito maior. No final, as colaborações internacionais em astronomia são mais do que simples projetos de pesquisa. São uma celebração da curiosidade humana e um lembrete de que, apesar de nossas diferenças, todos compartilhamos um desejo inerente de entender o universo que habitamos. Que outras maravilhas poderiam surgir se continuarmos trabalhando juntos neste vasto oceano de estrelas? A resposta está em nossas mãos e a exploração apenas começa. Você já olhou para o céu noturno e pensou no que há além das estrelas? No vasto universo, existem fenômenos que parecem saídos de um romance de ficção científica, e um dos mais intrigantes é o buraco negro. Mas, o que é exatamente um buraco negro, e por que ele capturou a imaginação de cientistas e sonhadores igualmente? Para entender um buraco negro, primeiro precisamos falar sobre a gravidade. Imagine que a gravidade é como uma enorme rede que captura tudo o que se aproxima demais. Quando uma estrela gigante esgota seu combustível, ela não tem mais a energia necessária para se sustentar contra a força de sua própria gravidade. Como resultado, colapsa sobre si mesma e, nesse processo, pode formar um buraco negro. Mas, o que isso realmente significa?
É como se uma bola de praia fosse esmagada até se tornar um ponto diminuto, mas com uma força de gravidade tão poderosa que nem mesmo a luz pode escapar de sua atração. A ideia de que algo possa ser tão denso e ao mesmo tempo invisível é difícil de compreender. Então, como sabemos que existem? A resposta está na forma como afetam seu entorno. Ao observar como as estrelas se movem nas proximidades de um buraco negro, os astrônomos podem inferir sua presença. É como se você estivesse em um parque e notasse que, apesar de não ver um cachorro, vê outros cães correndo com entusiasmo, o que indica que há um escondido em algum lugar. Vamos falar sobre a primeira imagem de um buraco negro, um marco na história da astronomia. Em 2018, uma equipe de cientistas conseguiu capturar a imagem do buraco negro na galáxia M87. Mas como se consegue algo assim? Não é como tirar uma foto com seu telefone. Esse feito exigiu a colaboração de telescópios de todo o mundo, criando uma rede global que atuou como um único telescópio do tamanho da Terra. Você imagina quantas pessoas e quantos dados foram necessários para tornar essa façanha possível? A imagem que obtiveram mostra uma espécie de sombra no espaço, cercada por um brilho intenso. Essa sombra é o horizonte de eventos, a fronteira além da qual nada pode escapar. Se você se aproximar demais de um buraco negro, é como se estivesse na beira de um precipício. Uma vez que cruza essa linha, não há volta. Mas, por que essa imagem é tão importante? Capturar a imagem de um buraco negro não apenas valida teorias científicas, também nos ajuda a entender melhor a física do universo. Os buracos negros também desempenham um papel fundamental na formação de galáxias. Acredita-se que muitos buracos negros supermassivos estão localizados no centro das galáxias, e sua presença pode influenciar a formação e a evolução dessas estruturas. Imagine um enorme ímã que atrai e organiza a poeira e o gás ao seu redor, criando estrelas e outros sistemas planetários no processo. Além disso, os buracos negros são laboratórios naturais que nos permitem testar as leis da física em condições extremas. O que acontece com a matéria e a energia quando se aproximam de um buraco negro? Essas perguntas são fundamentais para os cientistas que tentam desvendar os mistérios do universo. Cada nova observação e cada nova descoberta nos aproxima de responder algumas das perguntas mais profundas sobre a natureza da realidade. É interessante considerar que, embora os buracos negros sejam invisíveis, sua influência é sentida em todo o cosmos. Por exemplo, o buraco negro supermassivo no centro da nossa própria galáxia, a Via Láctea, é chamado de Sagitário A. Sua presença afeta o movimento das estrelas que orbitam ao seu redor, e ao estudá-las, os astrônomos podem aprender mais sobre a história e a estrutura da nossa galáxia. A busca por buracos negros e seu estudo não apenas nos aproxima de entender o universo, mas também levanta questões filosóficas sobre nossa existência. O que significa viver em um universo onde há regiões do espaço das quais não podemos escapar? E quanto à possibilidade de que existam buracos de minhoca que poderiam conectar diferentes pontos do espaço e do tempo? Embora essas ideias possam parecer fantásticas, são parte da pesquisa ativa em física teórica. A fascinação por buracos negros também tem sido um tema recorrente na cultura popular, desde filmes até livros. Essas representações, embora muitas vezes dramatizadas, ajudaram a despertar a curiosidade do público sobre esses mistérios cósmicos. No entanto, é fundamental distinguir entre a ficção e a ciência. O que na tela parece emocionante pode ser, na realidade, um campo de estudo cheio de complexidades e nuances. No final do dia, os buracos negros são um lembrete de quão pouco sabemos realmente sobre o universo. Cada descoberta que fazemos abre a porta a novas perguntas. A exploração desses fenômenos nos convida a continuar questionando, a continuar buscando respostas em um cosmos que a cada momento parece mais vasto e mais misterioso. Então, da próxima vez que olhar para as estrelas, lembre-se de que por trás desse céu noturno existem buracos negros, forças da natureza que desafiam nossa compreensão e nos inspiram a continuar explorando. Em um universo tão imenso, a curiosidade é a nossa melhor ferramenta. No coração da nossa galáxia, a Via Láctea, encontra-se um mistério fascinante que capturou a imaginação de astrônomos e entusiastas do espaço por gerações. Este enigma não é outro senão o buraco negro supermassivo conhecido como Sagitário A estrela. Mas, o que é um buraco negro e por que é tão importante para entender o cosmos? Para começar, um buraco negro se forma quando uma estrela massiva esgota seu combustível e colapsa sob sua própria gravidade.
Isso dá origem a uma região do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar dela. Imagine que você está em uma piscina profunda e, de repente, a água começa a ser sugada para um ralo no fundo. Em um buraco negro, tudo que se aproxima demais se perderá para sempre, desaparecendo em um abismo insondável. A existência de Sagitário. A estrela foi confirmada graças a anos de observações cuidadosas. Os astrônomos estudaram o movimento das estrelas que orbitam este objeto misterioso e descobriram que essas estrelas se movem a velocidades vertiginosas. É como se estivessem dançando em uma valsa cósmica ao redor de um centro invisível. Mas como é possível que algo tão pequeno possa exercer uma força tão poderosa? A resposta reside na enorme massa deste buraco negro, que é estimada em aproximadamente 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol. Os buracos negros não são apenas um tema de ficção científica, são cruciais para a cosmologia moderna. Seu estudo nos ajuda a entender como se formam e evoluem as galáxias. Ao observar como Sagitário A estrela afeta as estrelas circundantes, os cientistas podem obter pistas sobre a história da nossa galáxia e como ela chegou a ser o que é hoje. Mas e quanto à sua influência? Um buraco negro pode afetar até mesmo a matéria e a energia que o rodeiam? A resposta é um claro sim. O enorme campo gravitacional de um buraco negro não apenas atrai estrelas, mas também pode influenciar o gás e a poeira que se encontram em sua vizinhança. Esse material pode cair em direção ao buraco negro, formando um disco de acreção brilhante e quente que emite raios X e outras formas de radiação. Esse fenômeno é semelhante a como a água em um ralo gira em espiral enquanto sai, criando uma espécie de redemoinho. Assim, à medida que o material é devorado, uma quantidade impressionante de energia é liberada, que os astrônomos podem observar com telescópios. Agora, surge uma grande pergunta: o que há além dos buracos negros? Existem teorias fascinantes que sugerem que podem existir dimensões adicionais ou até mesmo pontes para outros universos. Este conceito, conhecido como buracos de minhoca, é um tema quente na física teórica. Embora essas ideias soem mais como ficção científica do que como ciência real, nos empurram a pensar além do que conhecemos e a considerar a possibilidade de que o universo seja ainda mais estranho do que podemos imaginar. Os buracos negros também desempenham um papel crucial na formação de novas estrelas e sistemas solares. Sua gravidade pode atrair material, formando novas estrelas no processo. É como um ímã cósmico que não apenas engole, mas também cria. Esse ciclo de destruição e criação é essencial para a evolução do universo e nos lembra que a morte de uma estrela pode dar origem à vida de outra. Ao observar o buraco negro no centro da Via Láctea, os cientistas conseguiram reunir uma quantidade impressionante de informações. As imagens que vimos, embora não mostrem o buraco negro em si, já que é invisível, revelaram um mundo de atividade em sua vizinhança. As imagens do disco de acreção e da radiação que emite nos dão pistas valiosas sobre a natureza desses objetos misteriosos. Não é incrível pensar que, através da observação, podemos vislumbrar o que se encontra no coração da nossa galáxia? A importância dos buracos negros transcende o âmbito da astronomia. Também nos convidam a refletir sobre nossa própria existência e nosso lugar no cosmos. Se somos capazes de compreender esses fenômenos, talvez também possamos compreender melhor a origem e o destino do universo. Cada descoberta nos aproxima um passo mais de desvendar os segredos que nos cercam. À medida que a tecnologia avança, nossas ferramentas para estudar esses objetos fascinantes também melhoram. Com telescópios mais potentes e técnicas inovadoras, estamos em uma era dourada da astronomia. A capacidade de observar buracos negros e seus efeitos no espaço circundante se tornou uma realidade, e as perguntas que surgem são tão intrigantes quanto suas respostas. Assim, quando olhar para o céu noturno, lembre-se de que no centro da nossa galáxia há um buraco negro que, embora invisível, é fundamental para a história da nossa existência. Ele nos lembra que o universo é um lugar cheio de mistérios e que, em nossa busca por conhecimento, cada resposta nos leva a novas perguntas. A exploração dos buracos negros é apenas uma das muitas aventuras que nos esperam no vasto cosmos. E enquanto continuamos a indagar, a curiosidade humana brilha mais do que nunca, iluminando o caminho para nosso futuro no universo. Na vasta imensidão do universo, há um fenômeno que desperta nossa curiosidade: os exoplanetas. O que são exatamente? São planetas que orbitam estrelas fora do nosso sistema solar, e sua existência nos leva a perguntar:
Poderia haver outros mundos como o nosso? A busca por exoplanetas ganhou um impulso impressionante nas últimas décadas, e entender como os cientistas os detectam é como seguir o rastro de uma estrela perdida no céu. Um dos métodos mais intrigantes para descobrir exoplanetas é o dos trânsitos. Imagine que você está observando uma lâmpada acesa de uma janela. Se alguém passar na frente da lâmpada, sua sombra obscurecerá brevemente a luz. De maneira similar, quando um planeta se interpõe entre nós e sua estrela, bloqueia uma pequena fração da luz que emite. Essa pequena queda na luminosidade é a pista que os astrônomos buscam. Ao medir a quantidade de luz que se obscurece e durante quanto tempo, eles podem inferir o tamanho do planeta e sua distância da estrela. Não é fascinante como um simples jogo de luzes pode revelar tanto sobre mundos distantes? Mas e quanto aos planetas que não cruzam na frente de suas estrelas? Aqui entra outro método, o das velocidades radiais. Esse enfoque se baseia na influência gravitacional que um planeta exerce sobre sua estrela. Imagine que você está em um balanço e alguém se senta ao seu lado. Seu peso faz com que o balanço se incline e se mova. Quando um planeta orbita uma estrela, faz com que esta se mova ligeiramente também. Ao observar as mudanças na luz que emite a estrela, os cientistas podem detectar esse movimento. Com isso, podem deduzir a presença de um planeta e até estimar sua massa. É uma dança cósmica entre a estrela e seu planeta, e os astrônomos são os observadores atentos dessa coreografia. À medida que avançamos em nossa busca, encontramos sistemas planetários surpreendentes. Um dos mais fascinantes é o sistema TRAPPIST-1, que abriga 7 planetas semelhantes à Terra, todos orbitando uma estrela anã. Imagine um grupo de amigos caminhando em círculo em um parque, cada um a uma distância diferente do centro. Alguns desses planetas estão na zona habitável, onde as condições poderiam ser adequadas para abrigar água líquida e, portanto, vida. Isso levanta uma pergunta intrigante. Que tipo de vida poderia existir nesses mundos distantes? Seria semelhante à nossa ou completamente diferente? A descoberta desses exoplanetas não apenas nos emociona, mas também nos leva a refletir sobre a diversidade do universo. Há planetas de todos os tamanhos e composições, desde gigantes gasosos que poderiam engolir várias terras até mundos rochosos que poderiam ter atmosferas. Até onde vai nossa imaginação ao pensar na vida nesses lugares? Alguns cientistas sugerem que a vida poderia ser mais comum do que pensamos, mas a distância entre nós e esses mundos torna a exploração um desafio monumental. No entanto, a tecnologia avança a passos largos. Telescópios como o Transiting Exoplanet Survey Satellite, conhecido como TESS, são projetados especificamente para buscar exoplanetas. Esses telescópios são como caçadores de tesouros no vasto oceano estelar. Com sua ajuda, identificamos milhares de candidatos a exoplanetas, e muitos deles estão esperando para serem confirmados. Cada nova detecção é um passo a mais em direção à compreensão de como se formam e evoluem os sistemas planetários. A busca por exoplanetas também levanta questões sobre nossa própria existência. Se há outros mundos habitáveis, o que isso significa para nós? Estamos sozinhos no universo ou somos parte de uma vasta comunidade cósmica? Essas perguntas filosóficas nos levam a refletir sobre nossa identidade como espécie e nosso lugar no cosmos. A busca por vida além da Terra não é apenas uma questão científica, mas também uma exploração de nosso significado como seres humanos. Enquanto isso, os astrônomos continuam seu trabalho. A cada dia, recebem novos dados e fazem novas descobertas. A comunidade científica se une em um esforço colaborativo, compartilhando informações e recursos para avançar no estudo dos exoplanetas. Essa colaboração é um lembrete de que, embora estejamos separados por grandes distâncias, compartilhamos o mesmo céu estrelado e o mesmo desejo de compreendê-lo. À medida que a tecnologia melhora, espera-se que o futuro da detecção de exoplanetas seja ainda mais emocionante. Telescópios mais avançados, como o Telescópio Espacial James Webb, prometem ser capazes de analisar as atmosferas dos exoplanetas em detalhes. Que descobertas inesperadas nos aguardam? Poderíamos encontrar assinaturas de vida nessas atmosferas, ou talvez até planetas que desafiem nossa compreensão do que significa ser habitável. A busca por exoplanetas é, em última instância, uma jornada de descoberta. Cada nova descoberta nos aproxima mais da compreensão do nosso próprio planeta e dos mistérios que nos cercam. Nos convida a sonhar, a explorar e a questionar.
O universo é um vasto oceano de possibilidades, e nós, como exploradores curiosos, estamos apenas no início dessa emocionante aventura. Assim, enquanto continuamos olhando para as estrelas, lembremos que cada exoplaneta descoberto não é apenas um ponto de luz no céu, mas uma janela para o desconhecido. Cada um deles tem uma história a contar e um potencial a explorar. A busca por vida além da Terra é um convite para continuar perguntando, continuar descobrindo e, acima de tudo, continuar sonhando sobre o que poderia haver lá fora. A busca de exoplanetas é uma viagem fascinante que nos leva a explorar mundos distantes, além do nosso sistema solar. O que é um exoplaneta? Simplesmente, são planetas que orbitam estrelas diferentes do nosso Sol. Em um universo tão vasto, a ideia de que possam existir outros mundos com condições semelhantes às da Terra é emocionante. Mas como sabemos que eles existem? A resposta está em alguns métodos engenhosos de detecção. Um dos métodos mais utilizados para encontrar exoplanetas é o dos trânsitos. Imagine que você está vendo um poste de luz à distância. Se um ônibus passasse entre você e o poste, você notaria que a luz do poste escurece brevemente. Este é o princípio por trás da técnica de trânsito. Quando um exoplaneta passa na frente de sua estrela, bloqueia uma pequena fração da luz que ela emite. Os astrônomos podem detectá-lo ao observar uma diminuição na luminosidade da estrela. Este método tem sido crucial para identificar milhares de exoplanetas, revelando que não estamos sozinhos no cosmos. Outro método fascinante é a medição das velocidades radiais. Você já viu como um cachorro persegue sua cauda? Quando um cachorro corre em círculos, seu corpo se move para frente e para trás. As estrelas também se movem, embora de uma maneira sutil. Quando um planeta orbita uma estrela, a gravidade do planeta puxa a estrela, fazendo com que ela se desloque um pouco. Os cientistas podem medir esse movimento utilizando espectroscopia, observando como a luz da estrela muda de cor. Essa mudança é o que se conhece como efeito Doppler. Ao analisar essas mudanças, os astrônomos podem inferir a presença de um exoplaneta e até estimar sua massa. A variedade de exoplanetas que descobrimos é impressionante. Alguns são gigantes gasosos, semelhantes a Júpiter, enquanto outros são rochosos, como a nossa Terra. Mas o que faz um planeta ser habitável? A resposta está na zona habitável. Esta é a área ao redor de uma estrela onde as condições podem ser adequadas para a água líquida, um ingrediente essencial para a vida. Se a temperatura de um planeta for muito alta, a água evaporará. Se for muito baixa, congelará. Encontrar um exoplaneta nesta zona é um passo crucial na busca por vida. O sistema TRAPPIST-1 é um exemplo empolgante nesse contexto. Este sistema, que está a pouco mais de 40 anos-luz de distância, abriga pelo menos 7 planetas, 3 dos quais estão na zona habitável. Imagine a possibilidade de haver oceanos e continentes nesses mundos. A ideia de que podemos encontrar vida em outros planetas capturou a imaginação de cientistas e sonhadores igualmente. Quem nunca se perguntou se há outros seres olhando para o céu, questionando o mesmo? No entanto, a busca por exoplanetas não se limita a encontrar mundos semelhantes à Terra. Também existem planetas que desafiam nossas expectativas, como os chamados Júpiter quentes. Esses gigantes gasosos orbitam muito perto de suas estrelas e têm temperaturas extremas. O estudo desses planetas nos ajuda a entender como se formam e evoluem os sistemas planetários, proporcionando uma visão mais completa da diversidade do universo. As missões espaciais desempenharam um papel fundamental nessa busca. Telescópios como Kepler e TESS ampliaram nosso conhecimento sobre os exoplanetas. Kepler, por exemplo, descobriu milhares deles, enquanto TESS busca planetas próximos e brilhantes para caracterizá-los em detalhes. A tecnologia avança e, com ela, nossas capacidades para explorar o universo. À medida que nossas ferramentas melhoram, também melhora nossa compreensão de como os planetas se formam. A teoria mais aceita sugere que os planetas se formam a partir de discos de gás e poeira ao redor de estrelas jovens. Com o tempo, esses materiais se agrupam e formam planetas. Mas por que alguns planetas são rochosos e outros gasosos? A resposta a essa pergunta é parte do quebra-cabeça cósmico que estamos tentando resolver. A busca por exoplanetas também levanta perguntas filosóficas profundas. Se encontrarmos vida em outros mundos, como isso mudaria nossa perspectiva sobre nós mesmos? A ideia de que não estamos sozinhos no universo pode ter um impacto significativo na humanidade.
nos convida a refletir sobre nossa própria existência e nosso lugar no cosmos. Esses exoplanetas são apenas mundos distantes ou também são ecos de nossa própria história? Cada descoberta de um exoplaneta nos aproxima um passo mais de responder a essas perguntas. A ciência avança rapidamente e cada nova descoberta abre a porta para mais mistérios. A exploração de exoplanetas é uma aventura que apenas está começando e cada um de nós tem um papel nesta história. A curiosidade humana nos impulsiona a buscar respostas e a explorar o desconhecido. Nos próximos anos, missões futuras como o telescópio espacial James Webb nos permitirão estudar as atmosferas desses exoplanetas em detalhes. A possibilidade de detectar sinais de vida, como oxigênio ou metano, está mais perto do que nunca. O que essas explorações revelarão sobre a possibilidade de vida em outros planetas? A busca por exoplanetas é um lembrete de que o universo está cheio de surpresas. Cada descoberta nos aproxima de compreender que a vida, em suas múltiplas formas, pode ser um fenômeno comum no cosmos. No final, estamos em uma jornada coletiva que transcende fronteiras e civilizações, unindo a humanidade na busca por respostas sobre nosso lugar no vasto universo. A curiosidade continua sendo nossa guia, e o céu é apenas o começo. A matéria escura e a energia escura são como dois grandes mistérios que cercam o universo. É como se fossem as sombras que moldam o que vemos, mas que, no entanto, não podemos tocar nem ver. Como é possível que a maior parte da matéria no universo seja invisível? Estima-se que a matéria escura constitua aproximadamente 27% do total da massa e energia do universo. Isso significa que de cada 100 partes de tudo o que há no cosmos, cerca de 27 são matéria escura. No entanto, o que é exatamente a matéria escura? Os cientistas chegaram à conclusão de que a matéria escura não emite luz, nem também reflete a luz, o que a torna completamente invisível para nossos telescópios. Mas então, como sabemos que existe? A resposta está na forma como as galáxias se movem e na maneira como a gravidade atua em escalas cósmicas. Por exemplo, se observamos uma galáxia girando, notamos que as estrelas em suas bordas se movem a velocidades muito maiores do que deveriam se apenas a matéria visível estivesse presente. É como se você estivesse girando uma bola amarrada a uma corda. Se a corda se rompe, a bola voará em linha reta. Mas nas galáxias, parece que há algo mantendo essas estrelas em seu lugar, e esse algo é o que chamamos de matéria escura. Agora, passemos à energia escura, que é ainda mais desconcertante. Acredita-se que a energia escura represente aproximadamente 70% do conteúdo do universo. Ao contrário da matéria escura, que mantém unida a matéria visível, a energia escura parece estar impulsionando o universo a se expandir cada vez mais rápido. Imagine que você está inflando um balão. No começo, o balão se expande de maneira constante, mas depois, de repente, começa a inflar a um ritmo mais acelerado. Isso é o que está acontecendo com nosso universo graças à energia escura. A pergunta que muitos cientistas se fazem é: o que é a energia escura? Ainda não temos uma resposta definitiva. Algumas teorias sugerem que poderia ser uma propriedade do próprio espaço, uma espécie de energia que preenche o vazio do universo. Outras teorias a veem como um fenômeno relacionado à gravidade em grandes escalas. Mas até agora, continua sendo um dos maiores enigmas da cosmologia moderna. Imagine que você está em um vasto oceano. Ao seu redor há água, mas também há correntes que o empurram em diferentes direções. Neste oceano cósmico, a matéria escura seria como a corrente que mantém as galáxias unidas, enquanto a energia escura seria a força misteriosa que está empurrando tudo para fora, fazendo com que o universo se expanda. Essa dualidade cria um equilíbrio instável que os cientistas estão tentando entender. A pesquisa sobre a matéria escura e a energia escura é um campo em constante evolução. Os cientistas utilizam telescópios e experimentos em laboratórios subterrâneos para tentar detectar partículas de matéria escura. Às vezes, esses esforços parecem como buscar uma agulha em um palheiro gigante. No entanto, cada nova descoberta sobre essas forças misteriosas pode mudar nossa compreensão do universo de maneiras inesperadas. Uma das chaves para desvendar esses mistérios pode estar na colaboração internacional. Equipes de cientistas de diferentes países trabalham juntas, compartilhando dados e recursos para avançar na pesquisa. Isso é crucial, pois a quantidade de dados gerados é avassaladora, e é apenas através da colaboração que podemos começar a fazer sentido de tudo isso. A matéria escura e a energia escura não são apenas conceitos abstratos.
têm implicações reais para nossa compreensão do universo e nosso lugar nele. Sem esses dois componentes, a própria estrutura do cosmos desmoronaria. As galáxias, as estrelas e os planetas, incluindo a nossa Terra, não existiriam como os conhecemos. Isso nos leva a uma pergunta fascinante. O que aconteceria se eles não existissem? Imagine um céu sem estrelas, um universo em que a gravidade não pode manter as galáxias unidas. Ao refletir sobre a matéria escura e a energia escura, também surge uma questão filosófica. O que significa ser humano em um universo tão vasto e desconhecido? Enfrentamos a realidade de que há muito que não sabemos. Mas isso também nos oferece uma oportunidade. A curiosidade e o desejo de explorar são parte do que nos define como espécie. A busca por respostas a essas perguntas pode inspirar futuras gerações a continuar explorando. Não apenas o universo, mas também a própria natureza da existência. De certa forma, a matéria escura e a energia escura refletem nossa própria busca por significado. Assim como os cientistas tentam desvendar esses mistérios cósmicos, nós também buscamos compreensão em nossas próprias vidas. É um lembrete de que, embora nem sempre tenhamos todas as respostas, a jornada em direção ao conhecimento é o que nos impulsiona para a frente. O futuro da pesquisa em matéria escura e energia escura é promissor. Novos telescópios e missões estão em desenvolvimento, e cada avanço nos aproxima um pouco mais de resolver esses enigmas. Talvez em um futuro não tão distante, possamos compreender como essas forças invisíveis moldam o universo. A curiosidade humana levou a grandes descobertas e, quem sabe, que surpresas o cosmos nos reserva. Assim, enquanto olhamos para o céu estrelado, lembremos que há muito mais do que nossos olhos podem ver. A matéria escura e a energia escura são apenas uma parte de um quebra-cabeça cósmico que continuamos tentando resolver. No final do dia, o que realmente importa é que continuamos fazendo perguntas e buscando respostas. Porque é essa busca que nos conecta com o universo em sua totalidade. A exploração do universo deu uma virada revolucionária nas últimas décadas, graças à chegada de telescópios de nova geração que prometem abrir as portas a segredos que ainda permanecem ocultos. Você já parou para pensar no que isso significa para nossa compreensão do cosmos? A tecnologia avança a passos largos e, com ela, nossa capacidade de observar e entender o que nos rodeia. Os telescópios têm sido nossos olhos no céu. Desde os primeiros modelos de Galileu até os sofisticados instrumentos que orbitam nosso planeta, cada avanço ampliou nossa visão do universo. Mas como isso é alcançado? Através da inovação e da dedicação de cientistas e engenheiros que não querem apenas observar, mas também entender. Os telescópios que estão em desenvolvimento hoje em dia são projetados para ser muito mais do que simples observadores. Eles estão destinados a ser exploradores que desvendam os mistérios mais profundos do cosmos. Imagine um telescópio que pode ver além do que nossos olhos podem captar. Isso é possível graças à tecnologia de última geração que permite detectar não apenas luz visível, mas também outros comprimentos de onda, como o infravermelho e o ultravioleta. Esses telescópios são capazes de observar fenômenos que antes eram invisíveis, como as primeiras galáxias que se formaram após o Big Bang. Não é incrível pensar que poderíamos estar vendo o universo como era há bilhões de anos? A próxima geração de telescópios não se trata apenas da capacidade de ver mais longe, mas de ver com maior clareza. A óptica adaptativa, por exemplo, é uma das inovações mais empolgantes neste campo. Essa tecnologia permite corrigir a distorção causada pela atmosfera da Terra, melhorando a qualidade das imagens e permitindo observar detalhes que antes eram apenas um sonho. Você consegue imaginar poder ver a superfície de um planeta distante com clareza suficiente para distinguir suas características? Mas não se trata apenas da clareza das imagens, mas também da quantidade de informações que esses telescópios podem coletar. Os novos instrumentos são projetados para capturar dados a uma velocidade sem precedentes. Isso significa que os astrônomos podem estudar fenômenos em tempo real, como explosões de estrelas ou o movimento de asteroides. Que descobertas poderíamos fazer se pudéssemos observar o universo enquanto ele acontece? A colaboração internacional é um aspecto fundamental no desenvolvimento desses telescópios. Cientistas de todo o mundo estão trabalhando juntos, compartilhando conhecimentos e recursos para criar ferramentas que superem qualquer fronteira. Quão poderoso é o trabalho em equipe quando se trata de desvendar os segredos do universo? Essa cooperação está levando à criação de telescópios que são verdadeiras maravilhas da engenharia.
Um exemplo destacado é o telescópio espacial James Webb, que promete revolucionar nossa compreensão do cosmos. Este telescópio foi projetado para observar o universo em comprimentos de onda infravermelhas, o que lhe permitirá ver através de nuvens de gás e poeira que ocultam muitas das maravilhas do espaço. Que segredos este novo olho no céu revelará? A expectativa por suas primeiras descobertas é palpável entre a comunidade científica e o público em geral. A exploração não para por aí. Outros projetos, como o telescópio Extremely Large, estão em andamento para serem construídos, e espera-se que ofereçam uma resolução e sensibilidade sem precedentes. Como isso mudará nossa visão do universo? A cada novo avanço, nos aproximamos mais de responder perguntas que intrigaram a humanidade por séculos. O impacto desses telescópios na pesquisa científica vai além da astronomia. A tecnologia desenvolvida para eles encontrou aplicações em campos tão diversos como a medicina e a engenharia. Não é fascinante como a busca por conhecimento no universo pode beneficiar a humanidade de múltiplas maneiras? A educação também desempenha um papel crucial no futuro da astronomia. À medida que novas tecnologias e telescópios são desenvolvidos, é fundamental que as novas gerações estejam preparadas para utilizá-los. A curiosidade e o desejo de aprender são motores que impulsionam a inovação. Como podemos inspirar os jovens a se tornarem os cientistas e exploradores do amanhã? Enquanto nos aprofundamos nesta nova era de exploração cósmica, é essencial lembrar que cada descoberta nos aproxima mais de entender nosso lugar no universo. O que isso significa para nós como seres humanos, o fato de que estamos em uma busca constante por respostas? A exploração do cosmos não é apenas um esforço científico, mas também uma reflexão sobre nossa própria existência. Os telescópios do futuro não apenas mudarão nossa compreensão do universo, mas também nos unirão como espécie. Cada descoberta nos lembrará que todos compartilhamos um lar neste vasto cosmos. Que maravilhas estão além do nosso alcance atual? A resposta está no horizonte, esperando para ser descoberta. Assim, enquanto olhamos para o céu e sonhamos com o que poderia ser, lembremos que cada novo telescópio, cada nova tecnologia, é um passo mais em direção à compreensão do desconhecido. Você está pronto para fazer parte desta emocionante aventura? A exploração do universo apenas começa. E você é parte dela. A exploração do Sistema Solar é como uma viagem épica em um livro de aventuras, onde cada planeta e lua tem sua própria história para contar. Desde o calor do Sol até o frio gelado dos mundos distantes, cada canto do nosso bairro cósmico está cheio de surpresas. Mas como chegamos a conhecer mais sobre esses lugares fascinantes? A resposta está nas missões espaciais, verdadeiros heróis que cruzaram o espaço para nos trazer informações valiosas. Você sabia que o primeiro grande passo na exploração do Sistema Solar foi a missão da sonda Mariner, que enviou as primeiras imagens de Marte em 1965? Imagine a emoção dos cientistas ao receber essas imagens. Como se um livro tivesse sido aberto com páginas cheias de segredos. Desde então, enviamos numerosos exploradores robóticos que percorreram a superfície de Marte, desenterrando pistas sobre sua história e suas possibilidades de abrigar vida. Cada missão tem sua própria personalidade. Pensemos na sonda Voyager, que começou sua travessia há mais de 40 anos. Esta pequena nave foi lançada em 1977 e seu objetivo era simples: visitar os planetas exteriores. Mas quem poderia imaginar que também se tornaria o primeiro objeto feito pelo homem a chegar ao espaço interestelar? É como se uma pequena carta de amor tivesse saído do nosso sistema solar para contar a outros mundos sobre nós. Ao falar de Marte, uma das missões mais emocionantes foi a do rover Curiosity. Este engenheiro robótico tem explorado a superfície marciana desde 2012, analisando rochas e buscando sinais de água. Quem não se emocionaria ao pensar que, talvez, um dia poderíamos caminhar sobre seu terreno? A busca por vida, passada ou presente, se tornou um dos principais objetivos da exploração marciana. Agora, mudemos de rumo para Júpiter. A sonda Juno tem estudado este gigante gasoso desde 2006. Mas o que torna Júpiter tão especial? Seu tamanho e sua imensa atmosfera cheia de tempestades como a Grande Mancha Vermelha nos ensinam muito sobre a formação dos planetas. Juno não apenas nos deu imagens impressionantes, mas também revelou dados sobre a composição de sua atmosfera, como um detetive desvendando um mistério cósmico. E não esqueçamos Saturno e seu majestoso sistema de anéis. A missão Cassini,
que durou quase 20 anos, nos proporcionou vistas espetaculares e um grande conhecimento sobre este planeta. Você consegue imaginar viajar entre esses anéis e observar como giram ao seu redor? A sonda nos permitiu descobrir que Saturno não é apenas belo, mas também tem luas intrigantes, como Encélado, que poderiam abrigar oceanos de água líquida sob sua superfície. As luas de Júpiter, como Europa, também chamaram nossa atenção. A exploração desta lua foi como um conto de fadas, onde a possibilidade de vida sob sua superfície congelada faz os cientistas sonharem com o futuro. Que segredos guardam esses oceanos ocultos? A próxima missão, Europa Clipper, será lançada nos próximos anos para buscar respostas. Cada missão abriu novas portas para a compreensão do Sistema Solar. Desde o asteroide Bennu, que a sonda Osiris-Rex visitou recentemente, até os mistérios de Plutão explorados pela sonda New Horizons em 2015, cada uma dessas missões contribuiu para um quebra-cabeça cósmico que estamos começando a decifrar. Quantas surpresas mais o universo nos reserva? A exploração do Sistema Solar não se trata apenas de ciência, mas também de inspiração. Cada descoberta nos lembra o quão pequenos somos no vasto cosmos. O que aconteceria se fôssemos apenas um grão de areia na praia do universo? Essas missões nos conectam não apenas com outros mundos, mas também entre nós, como humanidade, na busca para entender nosso lugar no cosmos. Enquanto olhamos para o futuro, há uma infinidade de missões planejadas que prometem nos levar ainda mais longe. A missão Artemis tem como objetivo retornar os humanos à Lua, e não apenas isso, mas também nos preparar para futuras viagens a Marte. Quem pode prever que maravilhas encontraremos nesses destinos? A curiosidade humana é insaciável, e cada missão é um passo mais em direção a novas fronteiras. A exploração do nosso sistema solar é um testemunho do que podemos alcançar quando nos unimos para buscar o conhecimento. Cada lançamento de uma nave espacial é como um novo capítulo em nossa história coletiva. Com cada descoberta, nos aproximamos um pouco mais de responder perguntas fundamentais. Estamos sozinhos no universo? Que outros mundos poderiam abrigar vida? Em conclusão, a exploração do sistema solar não é apenas um esforço científico. É uma jornada humana em direção ao desconhecido, um chamado à aventura que nos inspira a continuar explorando, aprendendo e sonhando. Assim, enquanto continuamos olhando para as estrelas, lembremos que cada missão, cada sonda, cada descoberta é um reflexo de nossa insaciável curiosidade e o desejo de entender o vasto e maravilhoso universo que nos rodeia. A relação entre a Terra e o universo é como um vasto oceano, onde cada onda representa uma descoberta, uma conexão que nos lembra que fazemos parte de algo muito maior. Mas, você já parou para pensar em como essa imensidão cósmica impacta nossa vida diária? Cada estrela que brilha no céu noturno não é apenas um ponto de luz. É um lembrete de que estamos interconectados com tudo o que nos rodeia. A Terra, esse pequeno planeta azul, desempenha um papel fundamental no vasto cenário do cosmos. Cada respiração que tomamos, cada ciclo da água e cada mudança de estação estão intrinsecamente ligados às forças que operam no universo. Como isso pode ser possível? A resposta reside nas leis da física que regem tanto em nosso planeta quanto no resto do cosmos. Por exemplo, a gravidade que nos mantém firmemente ancorados à Terra é a mesma que mantém a Lua em órbita e os planetas em suas trajetórias ao redor do Sol. À medida que exploramos o universo, descobrimos que a matéria e a energia que nos cercam fazem parte de um ciclo interminável de transformação. Você sabia que os átomos que compõem nossos corpos foram forjados no coração de estrelas que explodiram há milhões de anos? Não somos apenas habitantes da Terra. Somos, em essência, o pó de estrelas. Esse pensamento não apenas nos conecta com o cosmos, mas também nos convida a refletir sobre nossa responsabilidade em relação ao planeta que habitamos. Com cada descoberta astronômica, somos lembrados de que a Terra é um oásis no vasto deserto do espaço. No entanto, esse oásis é frágil. A poluição, as mudanças climáticas e a destruição de habitats naturais são apenas alguns dos desafios que enfrentamos. A conexão entre a Terra e o universo nos instiga a cuidar de nosso lar. O que aconteceria se cada um de nós decidisse fazer uma pequena mudança em nossa vida diária para proteger esse oásis? A soma de nossas ações poderia ter um impacto significativo. Os fenômenos celestiais também nos ensinam sobre a temporalidade.
As estrelas nascem, brilham e morrem, e com cada morte dão lugar a novas gerações de estrelas e planetas. Essa dança cósmica nos lembra que cada momento na Terra é precioso. A pergunta é, como aproveitamos esse tempo? A curiosidade e o desejo de aprender são motores poderosos que podem nos guiar em nossa jornada pela vida. Falando em curiosidade, e quanto às futuras gerações? A forma como entendemos nossa conexão com o universo influencia como educamos nossos filhos e como eles se relacionam com o mundo ao seu redor. Fomentar a curiosidade científica e o pensamento crítico não é apenas vital para a humanidade, mas também lhes proporciona ferramentas para enfrentar os desafios do futuro. Imagine um mundo onde a próxima geração veja as estrelas e, em vez de apenas admirá-las, se pergunte como pode contribuir para a exploração e conservação do universo. Além disso, o avanço da tecnologia espacial permitiu que nossa visão da Terra a partir do espaço se tornasse mais clara. As imagens de nosso planeta a partir da órbita revelaram a beleza e a fragilidade de nosso lar. Você já se perguntou como essas imagens impactam nossa percepção da Terra? A perspectiva do espaço nos ajuda a ver a interconexão dos ecossistemas e a necessidade de cuidá-los. Cada continente, oceano e atmosfera está intrinsecamente ligado, e o que acontece em um lugar pode ter repercussões em outro. A exploração espacial não é apenas uma viagem ao desconhecido, mas também uma viagem à autocompreensão. Com cada missão ao espaço, aprendemos não apenas sobre o universo, mas sobre nós mesmos. A tecnologia que desenvolvemos para explorar outros mundos, como satélites e telescópios, também se aplica à melhoria de nossa qualidade de vida na Terra. Quem diria que a pesquisa espacial poderia levar a inovações na medicina, na agricultura e na comunicação? A conexão entre a Terra e o universo também se manifesta em nossas culturas e mitologias. Desde tempos imemoriais, a humanidade olhou para o céu em busca de respostas. As constelações guiaram os navegantes, e os ciclos lunares influenciaram a agricultura. Essa história de conexão nos lembra que somos parte de um todo muito maior e que nossas ações têm repercussões que vão além do imediato. Nesse contexto, a pergunta que surge é: que legado queremos deixar? A forma como cuidamos da Terra e exploramos o universo repercutirá nas gerações futuras. Queremos que eles herdem um planeta degradado e um universo inexplorado? Ou queremos que encontrem um lar vibrante e um cosmos cheio de oportunidades? A escolha está em nossas mãos. Finalmente, a curiosidade humana é um motor essencial que nos impulsiona a olhar para as estrelas. Cada pergunta que formulamos e cada resposta que encontramos nos aproxima mais da compreensão de nosso lugar no vasto universo. A exploração não para. É uma jornada interminável que requer nossa atenção e esforço. Ao abraçar nossa conexão com o universo, não apenas enriquecemos nossas vidas, mas também cultivamos um senso de responsabilidade em relação ao nosso lar, a Terra. Você está pronto para fazer parte dessa aventura cósmica? A indústria espacial está em plena expansão, e seu impacto na pesquisa científica e na exploração do cosmos é mais palpável do que nunca. Mas, o que realmente significa esse crescimento? Como ele transformou nossa compreensão do universo? Para entender isso, primeiro devemos considerar como era a exploração espacial há algumas décadas. Era um mundo onde as missões estavam limitadas a grandes agências governamentais e onde o acesso ao espaço parecia um sonho distante. Hoje, no entanto, a situação é muito diferente. Cada vez mais, empresas privadas estão assumindo as rédeas da exploração espacial. Poder-se-ia pensar que se trata de um simples negócio, mas na verdade, essas empresas estão revolucionando o acesso ao espaço. Pense nisso como se o espaço fosse uma grande biblioteca cheia de livros antigos e valiosos, mas apenas algumas pessoas tivessem as chaves. Agora, com a chegada de novas companhias, essa biblioteca está se abrindo para todos, permitindo que mais pesquisadores e cientistas acessem seus segredos. As missões espaciais passaram de ser exclusivas a se tornarem uma oportunidade para a colaboração. Neste novo cenário, não são apenas as grandes potências que estão enviando foguetes ao espaço. Pequenas startups estão contribuindo com inovações que antes pareciam impossíveis. Imagine que cada foguete lançado não apenas leva tecnologia, mas também ideias novas e novas perspectivas ao universo. Essa diversidade de pensamento é fundamental para enfrentar os desafios que ainda temos pela frente. Você sabia que as empresas de turismo espacial estão começando a oferecer viagens ao espaço?
Essa nova tendência pode parecer um capricho de ricos, mas é muito mais do que isso. Ao abrir o espaço para mais pessoas, estamos criando um interesse generalizado na ciência e na exploração. É como se estivéssemos convidando todos a fazer parte de uma grande aventura. Além disso, cada pessoa que vai ao espaço se torna um embaixador da ciência, capaz de inspirar outros a olhar para cima e se perguntar sobre o universo. A indústria espacial também impulsionou a criação de tecnologias inovadoras que encontraram aplicações em nossa vida cotidiana. Por exemplo, os satélites que orbitam a Terra não são apenas ferramentas para a exploração, mas também são essenciais para a comunicação, navegação e observação do clima. Cada vez que você usa seu telefone ou verifica o clima online, está aproveitando a tecnologia que nasceu da exploração espacial. É como se o espaço nos tivesse dado uma caixa de ferramentas que continuamos a usar na Terra. Um dos aspectos mais fascinantes desse crescimento é como ele permitiu um aumento no investimento em pesquisas científicas. As empresas estão investindo bilhões de dólares no desenvolvimento de novas tecnologias e na realização de experimentos que poderiam responder perguntas fundamentais sobre nosso universo. Imagine que cada dólar investido na indústria espacial não busca apenas benefícios econômicos, mas também respostas para os mistérios mais profundos da existência. À medida que a indústria se expande, também cresce a necessidade de educar a próxima geração de cientistas e engenheiros. As universidades e escolas estão começando a oferecer programas que se concentram na exploração espacial e na tecnologia associada. Quem sabe, talvez a próxima grande descoberta venha de uma criança que se inspire nos avanços atuais e decida se dedicar à ciência. Isso é como plantar sementes em um jardim. Cada investimento em educação é uma promessa de crescimento futuro. No entanto, o crescimento da indústria espacial também levanta questões importantes sobre a sustentabilidade. À medida que lançamos mais foguetes e satélites, devemos nos perguntar: estamos cuidando do nosso planeta? A exploração do espaço não deve prejudicar nossa Terra. Por isso, é fundamental que as empresas e governos trabalhem juntos para desenvolver práticas responsáveis e sustentáveis. As missões a Marte são um claro exemplo de como a colaboração entre nações e empresas pode levar a descobertas surpreendentes. Quando várias organizações se unem para um objetivo comum, os resultados podem ser impressionantes. Cada missão traz consigo não apenas a possibilidade de descobrir se há vida em outros mundos, mas também a oportunidade de aprender mais sobre nosso próprio planeta e sua história. No final, a indústria espacial é um reflexo de nossa curiosidade inata. Sempre olhamos para as estrelas, nos perguntando o que há além. Agora, graças à colaboração entre o setor privado e os governos, estamos em uma posição privilegiada para explorar e aprender de maneira mais eficaz do que nunca. Cada avanço nos aproxima um passo mais de desvendar os segredos do universo. Com cada lançamento, cada nova tecnologia e cada descoberta, estamos escrevendo um capítulo na história da humanidade. A exploração do espaço é um esforço coletivo que transcende fronteiras e culturas. Nos lembra que, independentemente de nossas diferenças, todos compartilhamos o mesmo lar em um vasto universo e que o conhecimento é a chave para nosso futuro. Assim, enquanto nos aventuramos nesta nova era de exploração, é vital que continuemos apoiando e fomentando a curiosidade científica. A indústria espacial não é apenas um caminho para o cosmos, mas também um convite a todos nós para sonhar grande e alcançar as estrelas. Não apenas no espaço, mas em nossas próprias vidas. A aventura apenas começa e o universo está cheio de possibilidades esperando para ser descobertas. A tecnologia de satélites transformou nossa forma de observar o universo e nosso próprio planeta. Mas o que faz com que esses dispositivos sejam tão cruciais para a ciência moderna? Em essência, os satélites são como os olhos no céu, capazes de ver o que está acontecendo a milhares de quilômetros de distância. Eles podem captar detalhes que de outra forma permaneceriam ocultos. Mas como conseguem fazer isso? Para entender melhor, pensemos em uma câmera fotográfica. Se você tira uma foto de uma distância considerável, pode captar uma visão geral. Mas se você aproxima o zoom, os detalhes começam a se tornar visíveis. Os satélites fazem algo semelhante. Mas em vez de se concentrar em um único ponto, podem abranger vastas áreas. Assim, com sua tecnologia avançada, podem observar desde mudanças no clima até a migração de animais na Terra. Um aspecto fascinante dos satélites é sua capacidade de monitorar o clima.
Você sabia que, graças a eles, podemos prever tempestades e furacões? Imagine um programa que analisa padrões no oceano e na atmosfera. Os dados que os satélites coletam permitem que os meteorologistas antecipem fenômenos climáticos extremos, salvando vidas e propriedades. Sem esses instrumentos, muitas das previsões que consideramos garantidas seriam pouco mais que conjecturas. A exploração do espaço também se beneficia enormemente dos satélites. Esses dispositivos não apenas nos permitem observar nosso ambiente próximo, mas também são essenciais para a exploração de outros planetas. Por exemplo, os satélites em órbita ao redor de Marte forneceram informações inestimáveis sobre sua superfície, sua atmosfera e seu clima. Sem eles, a possibilidade de uma missão tripulada a Marte seria ainda mais complicada e perigosa. Falando em exploração, os satélites também desempenham um papel crucial na busca por exoplanetas. Como? Através de uma técnica chamada trânsito, que consiste em observar a diminuição da luz de uma estrela quando um planeta passa na frente dela. Os satélites dedicados a essa tarefa, como o telescópio espacial Kepler, descobriram milhares de mundos além do nosso sistema solar. Isso nos leva a perguntar: quantas dessas novas terras poderiam abrigar vida? Além de seu papel na astronomia, os satélites são fundamentais para a comunicação moderna. Você já se perguntou como consegue ver vídeos do YouTube no seu telefone, mesmo estando no meio do nada? A resposta está nos satélites de comunicação. Eles enviam e recebem sinais que permitem que a informação viaje através de grandes distâncias, conectando pessoas em todo o mundo. Sem eles, nossa capacidade de nos comunicarmos seria drasticamente limitada. A tecnologia de satélites também revolucionou a navegação. Todos nós usamos aplicativos de mapas em nossos telefones para encontrar a melhor rota até nosso destino. Mas como esses aplicativos sabem onde estamos exatamente? Eles utilizam dados de satélites de posicionamento global, ou GPS. Esse sistema permite que um dispositivo determine sua localização com uma precisão impressionante, mudando a forma como viajamos e nos movemos pelo mundo. No entanto, nem tudo são vantagens. A proliferação de satélites também apresenta desafios. Você já se perguntou o que aconteceria se a quantidade de lixo espacial continuar crescendo? Cada satélite lançado ao espaço traz o risco de colidir com outro pedaço de lixo ou até mesmo com outro satélite. Esse risco pode afetar não apenas a comunicação e a exploração, mas também a segurança dos astronautas e das missões espaciais. É importante considerar também como a tecnologia de satélites contribuiu para a pesquisa científica na Terra. Desde o monitoramento do desmatamento até a observação dos oceanos, os satélites nos fornecem dados cruciais para entender nosso planeta. Por exemplo, graças a eles, podemos rastrear o derretimento das geleiras e as consequências das mudanças climáticas. Esses dados são vitais para tomar decisões informadas sobre a conservação e o uso de nossos recursos. A interconexão global que os satélites proporcionam também tem um impacto na educação. Você já pensou em como os estudantes em áreas remotas podem acessar informações científicas? Os satélites permitiram que comunidades mais distantes tivessem acesso à internet, facilitando a educação e a troca de conhecimento. Isso é especialmente importante em um mundo onde a informação é poder. No campo da pesquisa médica, os satélites também estão fazendo sua parte. Você sabia que eles podem ajudar a rastrear a propagação de doenças? Através da análise de padrões de temperatura e umidade, os cientistas podem prever surtos e ajudar a conter epidemias. Essa capacidade de resposta rápida é crucial para preservar a saúde pública em um mundo cada vez mais interconectado. Por fim, não podemos esquecer o papel da colaboração internacional no desenvolvimento da tecnologia satelital. Países de todo o mundo estão trabalhando juntos em projetos que vão além das fronteiras. Isso não apenas fortalece as relações diplomáticas, mas também enriquece o conhecimento global. Ao unir esforços, os cientistas podem abordar problemas complexos e encontrar soluções mais eficazes. O futuro da tecnologia de satélites é promissor. Com o avanço da inteligência artificial e a miniaturização dos dispositivos, podemos esperar que os satélites se tornem mais eficientes e acessíveis. Você imagina um mundo onde cada pessoa tenha acesso a dados satelitais em tempo real? Isso poderia mudar a forma como interagimos com nosso ambiente e entre nós. A tecnologia de satélites não é apenas uma ferramenta científica, mas uma janela para o universo e para o nosso próprio planeta. Ela nos permite explorar, comunicar e compreender melhor nosso lugar no cosmos.
À medida que continuamos avançando, é fundamental lembrar que essas maravilhas tecnológicas são fruto do engenho humano e da colaboração global. Cada descoberta abre novas portas a perguntas ainda mais profundas sobre o universo em que vivemos. A curiosidade humana é, sem dúvida, um dos motores mais potentes do nosso avanço. Desde tempos imemoriais, olhamos para o céu noturno e nos perguntamos o que há além da nossa atmosfera. Como é possível que um simples brilho de luz na escuridão se torne a faísca que acende a chama do conhecimento? A educação científica desempenha um papel fundamental nessa busca, permitindo-nos não apenas entender o cosmos, mas também nosso lugar nele. A ciência não é apenas um conjunto de dados e fórmulas complexas. É uma janela para o universo. Quando ensinamos às novas gerações sobre astronomia, física e biologia, não apenas lhes fornecemos conhecimentos técnicos, mas também lhes damos uma ferramenta para questionar, explorar e sonhar. Quem não sentiu essa emoção ao aprender sobre as vastas distâncias entre as estrelas ou a possibilidade de vida em outros planetas? Essa emoção é o primeiro passo para a compreensão profunda do universo. A educação científica, então, é como um mapa estelar. Sem ele, navegar pelo vasto oceano do conhecimento pode ser esmagador. Mas, o que aconteceria se não tivéssemos esse mapa? A desinformação poderia nos levar a acreditar em mitos e lendas em vez de realidades comprovadas. Por exemplo, sem uma educação adequada, poderíamos pensar que a Terra é o centro do universo, quando na verdade somos um pequeno ponto em uma galáxia em expansão. Cada descoberta na ciência é como uma pequena estrela que se acende na mente de um estudante. Ao aprender sobre buracos negros, galáxias e exoplanetas, os jovens se tornam exploradores do cosmos. Mas o que acontece quando não lhes é dada a oportunidade de explorar? A falta de acesso a uma educação científica de qualidade pode levar a uma desconexão entre as pessoas e seu ambiente. Sem conhecimentos, é fácil perder de vista a beleza e a complexidade do universo. A educação científica não se trata apenas de teoria, também se trata de prática. Imagine um grupo de estudantes observando através de um telescópio pela primeira vez. Essa experiência, essa conexão direta com o cosmos, pode ser transformadora. Ao ver crateras na Lua ou anéis de Saturno, eles não estão apenas aprendendo sobre o sistema solar, mas estão vivendo a ciência. A emoção e a maravilha se tornam uma motivação para continuar investigando. Os programas educacionais que promovem a ciência nas salas de aula são cruciais. Iniciativas como clubes de astronomia, observatórios escolares e visitas a planetários podem despertar o interesse nos jovens. Mas, como podemos garantir que todos tenham acesso a essas oportunidades? A resposta está na colaboração e no compromisso da comunidade. As escolas, os governos e as organizações sem fins lucrativos devem unir forças para tornar a educação científica uma prioridade. Além disso, a tecnologia revolucionou a forma como aprendemos sobre o universo. Com um simples clique, podemos acessar recursos educacionais de qualidade, desde documentários até simulações interativas. O conhecimento está mais perto do que nunca. Mas, diante dessa avalanche de informações, surge uma pergunta: como discernimos entre o que é verdade e o que é um mito? É aqui que entra a educação científica, ensinando-nos a analisar, questionar e validar a informação. E quanto à importância da divulgação científica? Os cientistas têm a responsabilidade de comunicar suas descobertas de maneira acessível. Quando um pesquisador compartilha seu trabalho com o público, cria-se uma ponte entre o mundo acadêmico e a sociedade. Isso não apenas aumenta o interesse pela ciência, mas também fomenta um ambiente onde as perguntas são bem-vindas. A curiosidade se torna um ciclo contínuo de aprendizado e descoberta. A educação científica também nos ajuda a enfrentar desafios globais. Problemas como a mudança climática, a saúde pública e a sustentabilidade requerem uma compreensão sólida da ciência. Ao empoderar as pessoas com conhecimentos, podemos tomar decisões informadas que impactem positivamente nosso planeta. A ciência nos oferece as ferramentas necessárias para abordar esses problemas, mas primeiro devemos entender como funciona. Enquanto isso, a conexão entre a ciência e a vida cotidiana é mais forte do que pensamos. Desde a tecnologia que usamos até a medicina que consumimos, a ciência está presente em cada canto de nossas vidas. Ao promover a educação científica, estamos preparando as futuras gerações para se tornarem cidadãos informados e críticos. Um futuro onde a ciência é parte integral da educação pode parecer distante,
mas cada passo conta. Alguns podem pensar que a ciência é apenas para cientistas, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Todos somos parte do vasto universo e todos temos o direito de entendê-lo. À medida que educamos as gerações futuras, damos a elas o poder de explorar, questionar e, o mais importante, sonhar. Em conclusão, a educação científica não é apenas importante, é essencial. Nos ajuda a compreender nosso lugar no universo, fomenta a curiosidade e nos prepara para enfrentar os desafios do futuro. Assim, quando olharmos para o céu estrelado da próxima vez, lembremos que cada estrela não representa apenas um destino distante, mas também uma oportunidade para aprender, explorar e crescer. A ciência nos convida a fazer parte dessa jornada, e é nossa responsabilidade garantir que todos tenham a oportunidade de se juntar à aventura. O vasto universo nos oferece um sem fim de mistérios e descobertas que nos convidam a refletir sobre nosso lugar nele. À medida que exploramos os dados do cosmos, surge uma pergunta fundamental: o que esses dados realmente significam para nós, seres humanos? Cada estrela que observamos, cada galáxia que descobrimos, é um lembrete de quão pequenos somos, mas também de quão grandes podem ser nossas aspirações. A curiosidade humana tem sido o motor que nos impulsiona a olhar para o céu e a nos perguntar o que há além. A história da humanidade está entrelaçada com o desejo de entender o universo, desde os antigos astrônomos que olhavam as estrelas com espanto até os cientistas modernos que utilizam telescópios avançados para desvendar seus segredos. Percorremos um longo caminho. Cada descoberta que fazemos nos aproxima mais de uma verdade universal. Mas qual é o verdadeiro valor dessa busca? A resposta pode estar na conexão que estabelecemos com nosso entorno e conosco mesmos por meio do conhecimento. A exploração do universo não só nos ensina sobre o cosmos, mas também nos ajuda a compreender melhor nosso próprio planeta. À medida que aprendemos sobre a formação das estrelas e dos planetas, também começamos a entender como a Terra se formou e as condições necessárias para abrigar a vida. Cada nova descoberta nos oferece uma nova perspectiva sobre nosso lar, revelando a fragilidade e a beleza do nosso entorno. Imagine que cada dado coletado sobre o universo é como uma peça de um quebra-cabeça gigante. Algumas peças são grandes e fáceis de identificar, como a existência de exoplanetas, enquanto outras são menores e mais complexas, como a natureza da matéria escura. À medida que juntamos essas peças, começamos a ver uma imagem mais clara de como tudo funciona. Mas o que acontecerá quando finalmente completarmos esse quebra-cabeça? Que novas perguntas surgirão em nossa mente? Uma das maravilhas da ciência é que sempre haverá espaço para mais perguntas. Cada resposta que encontramos abre a porta para novas incógnitas. A busca pelo conhecimento nunca termina. É uma jornada contínua que nos leva a novas fronteiras. Nesse sentido, o universo se torna um vasto livro no qual cada página lida nos convida a continuar explorando. A curiosidade humana é como uma faísca que acende o fogo da exploração. Nos impulsiona a sair da nossa zona de conforto e a nos aventurar no desconhecido. O que aconteceria se não tivéssemos essa curiosidade? Talvez nunca tivéssemos lançado sondas ao espaço ou construído telescópios para olhar além das nuvens. A exploração do universo não é apenas um exercício acadêmico, mas uma expressão de nossa essência como seres humanos. À medida que olhamos para o futuro, é essencial lembrar que o conhecimento não é um luxo, mas uma necessidade. Em um mundo onde a informação flui rapidamente, entender o universo nos permite tomar decisões mais informadas sobre nosso próprio planeta. A educação científica se torna um pilar fundamental para criar uma sociedade que valorize a curiosidade e a exploração. Os jovens de hoje são os cientistas, engenheiros e exploradores do amanhã. Que legado deixaremos se não fomentarmos sua curiosidade? A responsabilidade de inspirar a próxima geração recai sobre nós. Cada descoberta que fazemos no universo deve ser compartilhada, não apenas para celebrar nossas conquistas, mas para motivar outros a continuar indagando. A interconexão entre a Terra e o universo nos mostra que cada ação que tomamos tem um impacto. A ciência não é apenas um campo de estudo, é um caminho para a sustentabilidade e a preservação do nosso lar. Ao compreender melhor como o universo funciona, também adquirimos o conhecimento necessário para cuidar do nosso planeta e protegê-lo para as gerações futuras. O futuro da exploração espacial é promissor.
Com cada novo telescópio que é lançado, com cada satélite que é colocado em órbita, estamos um passo mais perto de responder perguntas que existem há séculos. A indústria espacial está em ascensão, e seu crescimento não apenas beneficiará a ciência, mas também nossas vidas cotidianas. Quem sabe que maravilhas descobriremos na próxima década? Em resumo, os dados do universo são mais do que números e estatísticas. São histórias que nos conectam com o desconhecido. Cada descoberta nos oferece a oportunidade de refletir sobre nossa existência e nosso papel no cosmos. Nos lembram que, embora sejamos insignificantes na vastidão do universo, nossas perguntas e nosso desejo de explorar são o que nos define como espécie. A exploração do universo não é apenas uma viagem ao desconhecido, é um convite a sonhar. Cada estrela no céu é um lembrete de que, embora o futuro seja incerto, sempre há espaço para a curiosidade e a esperança. Assim, continuemos olhando para cima, continuemos perguntando e, acima de tudo, continuemos explorando. A aventura apenas começou.